nem há acesso para ali, para ir buscar o drone, nunca mais. Bom dia pessoal, dando raida para mais um vídeo. Hoje estou aqui com um dilema muito grande. Ontem fui lavar a moto, ela estava toda suja. Vocês lembram-se naquele vídeo anterior, quando fui com o António da Tracer 7, que tinha aqui esta parte debaixo da moto toda suja. Já não lavava a moto para aí há 2 meses. Ontem fui-lhe dar uma lavadela a fundo. Ficou aqui impecável, sequei-a toda com um pano próprio. Está aqui impecável. Qual é o problema? Hoje vou andar de moto outra vez e já sei que ela vai ficar toda suja novamente. Ora bem, eu tenho gasolina para 300 km. Também se precisar depois meto lá no... meto um bocadito. Aqui está ele. Vou parar aqui. É para contar mesmo, para segurar o todo o ar quanto é que marca. Ou seja, tu prendes e ele tira até ar, em vez de meter ar. Eu tenho aqui na moto o aparelho para encher os pneus. Olha, põe a moto aqui à sombra e vemos já aí a pressão. Tu dizes que é 2,5 à frente e 2,5 atrás? Normalmente é 2,5, porque da outra vez eu tive a ver e ela estava bem. Mas ora, 2.4, 2.5. Eu normalmente ponho, se diz 2.5, eu ponho 2.6. Só para... Mas queres pôr mesmo os 2.5 ou pode ser os 2.6? Não, mete 2,5. E 5? Sim. Pronto, 2.6, 2.5. Isso mesmo. Epá, está com 1.3. Pois. Ui. Não, ele tirou-me o ar a quase todo. Fogo. Tá. Agora, ó. Estás a ver? 1.3. Agora é deixar ficar aqui. Mas tu tens de ter aqui na moto um autocolante qualquer, ou no depósito ou isso, a dizer qual é a pressão correta que os pneus devem ter. Eu ainda não vi quanto é que... A minha tem aqui nesta mala. Eu abro esta mala daqui da moto e tem aqui um autocolante a dizer 2,5 à frente e 2.8 atrás. Normalmente havia tudo no autocolante ali ou no quadro, não tem nada. Ou na corrente, a CRF tem ali junto à corrente, naquela parte de plástico, tem lá um autocolante a dizer a pressão e a tua também tem que ter. Aqui não tem nada mesmo. Olha, 2,5, já está. Já está, espera aí que eu desaperto Eu estou com a luva, podes desapertar. um pouquinho agora, porque eu tirei logo e era... Pois, não deixaste este ir tanto. Espera aí que eu aperto. Está aqui, já está a ir. Já está. Aqui o disco, aqui a roda é maior, o disco não é tão... 2.5. Está certo este. Então este está certo. Mas é 2.5 atrás? Sim, De certeza? mete mais um pouco, vá, 2. Quanto é que tu leva? O meu leva 2.8, mas o meu pneu não é, pode ser diferente deste. Atenção. Sim. Vamos 2.6. 2.6. Só uma décima. Porque eu sei que é 2,5, não é? Tá, mas tu tens que ter aqui um sítio qualquer. Talvez tem que ter. Todas as motas têm? É obrigatório? Eu vou dizer não, gajo, onde é que não tem escrito? Compraste a moto nova, não... Pá. Ou então quando fores à Yamaha, se isto não tiver mesmo, apontas no bloco de notas do telemóvel, que é para saber sempre, senão ficas sempre em dúvida, pá, e o pneu até acaba, pode eventualmente ter um desgaste maior do que o que devia ter, por não andar com a pressão correta, não é? Ou até pôr em risco a tua segurança, não é? Não tem nada. Olha, não tem nada. Não tem nada. Está aqui, olha. Ih, caralho. Está aqui. Oh, foda-se. Está frio, 7 graus. Eu tenho aqui os punhos no máximo, estou com estas luvas, mas também se senti frio, eu paro aí em qualquer sítio e calço as outras luvas mais quentes um bocadinho. A moto até já arrefeceu da outra vez. Ontem esteve bem melhor. Ontem saí para ir fazer aquele vídeo das tarifas e cheguei a apanhar quase 20 graus. Agora, mas também são 9h30 da manhã, ainda é cedo. Só deixar aquecer aqui um bocadinho. Eu vou devagarinho, que é para não sujar a moto, senão vou ter que ir lavá-la outra vez. Ora, onde é? Deixa eu ver se o GPS não está assim um bocado esquisito.
por aqui? Ah, já está. Uma coisa que eu acho piada quando o pessoal anda assim de moto em grupo, incluindo eu, não é? Às vezes quando vou com o António, ou vamos mais pessoas até, no início, quando o pessoal se encontra, pá, para ir devagar, em passeio, nas calmas, está tudo moralizado. Passado meia hora ou menos, já se está a apanhar uma estrada de curva contra curva, já está o pessoal ali a dar gás, a esticar as motas. É sempre a mesma coisa, não vale a pena. É sempre para ir em passeio, vamos nas calmas, a curtir o ar puro, em passeio. Passado um bocado, entra-se numa estrada mais rápida um bocado, está tudo já de punho colado. Vou ter mesmo que parar aí, estou a sentir um frio, estou com as mãos completamente congeladas. E não trouxe o corta-vento também, devia ter trazido. 6 graus, nota-se mesmo com frio agora. Vê se arranja aqui um sítio que possa parar, pelo menos para trocar as luvas, já que não trouxe o corta-vento. Estou só com uma t-shirt e o casaco sem o corta-vento. Ou então começa a dar gás por aqui abaixo e aqueço já. Pode ser que vá ao chão e fique já quentinho. É para irmos nas calmas a apreciar as paisagens, com calma. Olha, tu com essas luvas, isso não são luvas de Tracer 7, isso são luvas de uma ZXR 7,5, como a que tinhas, é luvas de moto de pista, não? Mas são boas essas, nota-se que são... E são compridas aqui, e entra bem pelo pulso dentro. Ah, agora sim. Deixa-me abrir isto. A cena dos alubas é que depois perca a sensibilidade, um bocado da sensibilidade para ir ligando a câmara e desligando a câmara, é por isso que eu não gosto muito de andar de luvas, pelo menos luvas inteiriças. Mas pronto, siga. Estava aqui a pensar a quantidade de radares que já passamos, e quando atravessamos aqui estes centros de cidade não se pode andar a mais 50 e fora é sempre ou 70 ou 90. Estava aqui a pensar o que é que leva uma pessoa a comprar uma moto com, sei lá, 160 cavalos, 180, 200 cavalos, aquelas motas de pista ou aquelas naked super desportivas que andam muito, pá. Não sei se no futuro as pessoas vão começar a pensar em comprar, se calhar, motas, a pensar mais na parte do conforto ao invés da velocidade. É claro que o tipo de sensações que dá não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Andar numa naked, por exemplo, quando eu fiz o test ride da Hornet 1000, é uma moto que não tem nada a ver com a Goldwing, não é? Por exemplo, o tipo de sensações que se tenha é totalmente diferente. E eu adorei, não é? Basta verem o vídeo para perceberem que eu adorei a moto. Agora, se fosse para comprar para mim, pá, não comprava, porque uma pessoa habituando-se a conduzir este tipo de moto, eu antes de ter esta moto já me tinham falado sobre a Honda Goldwing, aliás até tinha falado com uma pessoa que tem uma, e o que a pessoa me disse foi, opá, indo para este tipo de motas nunca mais troca. Podes ter uma segunda moto assim mais desportiva, mas trocar, nunca mais na vida trocas. Pá, e a verdade é uma. A verdade é que se eu fosse agora a trocar de moto, comprava outra Goldwing, e se não fosse uma Goldwing tinha que ser uma moto deste género, K1600, uma Indian Roadmaster ou uma coisa desse género, porque é uma diferença muito grande. Porque eu acho que acaba por se conseguir na mesma gozar um bocado da moto,
É claro que não é às velocidades com outro tipo de... como se faz com outro tipo de motas, nomeadamente as esportivas ou as naked, não é? Mas dá para curtir um bocado. Pronto, vou dizer assim. Claro que quem tiver uma naked vai se rir disto, não é? Mas também a maior parte das pessoas nunca conduziu uma moto deste tipo, também para perceber como é que é o tipo de condução. Olha, estamos a entrar na Bélgica a 150 metros. Hoje vamos visitar ali a zona de La Roche em Ardennes, a floresta de Ardennes. Vamos lá visitar uma cidade e vamos visitar um mosteiro, vamos visitar aí uns sítios porreiros também, que é o tipo de passeios que eu gosto de fazer. É andar de moto, mas também parar e visitar e conhecer sítios novos. Está aqui a placa da Bélgica, ó. Belgique. Então, conforme estava a dizer, a maior parte das pessoas acha que conduzir uma moto destas parece um autocarro ou parece uma moto muito pesadona. Mas a verdade é que depois de uma pessoa, no caso desta, tem marcha à frente e marcha atrás, para se poder estacionar ou andar com a moto em locais mais apertados. É muito simples. Eu, quando digo a marcha à frente, claro que a moto tem 7 marchas para a frente, mas quando digo marcha à frente, significa que dentro da marcha atrás tem também um motor elétrico que consegue chegar a moto à frente devagar, para a frente e para trás. Portanto, é isso que quer dizer, obviamente, a marcha à frente, não é? E a moto em andamento torna-se muito, muito leve, e por ter um centro de gravidade muito baixo, acaba por ser uma moto muito, muito maniável quando estamos a conduzi-la, mesmo a curvar e tudo, ou a desviarmos de um buraco ou alguma coisa de repentina, nós conseguimos puxá-la para um lado e para o outro, com uma facilidade que quem olha para ela parada, para o tamanho dela e para o peso que ela tem, não consegue encaixar a maleabilidade que esta moto tem. Eu normalmente, quando estou assim a dar passeios e vou assim a velocidades mais baixas, vou mesmo descontraído, eu normalmente utilizo o modo de condução económico, porque a moto acaba por meter as mudanças mais cedo, um bocado. Esperem aí, que eu vou a 80, aqui o limite é 70 e tem aqui um radar. 70, 68, 69, 70. Meto o cruise control, que assim não há stress. Eu normalmente ando em modo económico, por exemplo, eu vou a 70 km por hora, agora ela já vai em sétima, às 1500 rotações. E a ideia é ir descontraído, sem a moto ir a uma rotação demasiado alta. Claro que se eu mudar para Touring, ela já vai meter as mudanças mais tarde um bocado, e se for para Sport, então ela, em vez de ir em sétima, a 70, ia para aí em terceira mudança. Mas eu normalmente, quando é para andar assim descontraído, ando em económico. Se for para começar a curtir umas curvas, a puxar um bocadinho pela moto, meto em modo Tour, e o modo Sport é muito raro eu andar, porque a moto fica muito bruta, fica com um disparo, fica com um disparo até bastante forte, e para não ter surpresas, às vezes à saída de uma curva, muito raramente ando em modo Sport. Aqui os ciclistas também a praticar desporto, muito bem. Estás a mandar vir? Encosta-te, meu. Não passei colado a ti. Faltam 10 km para chegar. Quer dizer que já fizemos 90, à volta de 90 e tal quilómetros até agora. Vamos sair aqui à frente em direção a Dinant.
Por acaso já fiz um vídeo em Dinant também. É uma cidade espetacular. Tem aquela cidade dos saxofones. Foi a cidade onde nasceu Adolf Sax, o inventor do saxofone. E então a cidade tem lá uma ponte cheia de saxofones de um lado e do outro, cada uma representando um país, e tem também lá o museu do Adolf Sax, pela situação de ter sido ele o inventor do saxofone, do instrumento musical. Esta cidade onde vamos agora é uma aldeia, Roche-Haute. Eu estive a ver, tem lá aqueles cafés tradicionais. Acho que é uma cidade muito bonita para se visitar. Então dá para chegar lá, para nos sentarmos um bocadinho, tomar um café ou o que nós quisermos. E sabem o que é que me aconteceu? Agora é que me estava a lembrar. Preparei o almoço, tinha feito lá tinha posto numa saca umas coisas da Prozis para trazer para o almoço. Pousei a saca em cima da cama, peguei na mochila com a GoPro e com o equipamento de gravação e esqueci-me de trazer. Ora, aqui já é 50. Esqueci-me de trazer o almoço. Vou ter que comer aí em qualquer lado uma coisa simples e rápida. Aqui é 50. Infelizmente ficou lá água, ficou tudo. Não trouxe nada hoje. É às pressas, às vezes a sair. Eu costumo até ser bastante cauteloso, até costumo preparar as coisas no dia antes, mas como era comida e tudo snacks, e eu preparei no próprio dia de manhã, hoje de manhã, não é? No próprio dia que é hoje, mas depois ao pegar nas coisas para me vir embora, é sempre o cardo para pôr aqui na moto para fazer conexão, é o telemóvel, é as chaves da moto, é a mochila com as coisas da GoPro, equipamento de gravação, é o drone, é tudo. E olhem, deixei lá ficar a saca em cima acho que deve ter ficado em cima da cama, mas pronto, fica para a próxima. Não se estraga também, por isso. E a água com aquele H2O antioxidante, eu bebo isso amanhã, não tem problema nenhum. Já agora, de referir que o canal tem uma parceria com a Prozis, e para quem quiser pode utilizar o código Goldwing nas vossas compras para terem 10% de desconto nos produtos que vocês comprarem. Voltamos aqui a entrar numa estradinha espetacular aqui, umas curvas muito fixe. Eu queria ver se curtia um bocado estas curvas, mas não vejo jeitos de passar esta malta. Estamos a fazer aqui a entrada na cidade, Roche-Haute, uma das mais bonitas vilas floridas, diz ali. Olha o comboio. Tem fazer aqui uma visita guiada pela cidade. Olha que top as casas. A construção das casas é naquela como fiz aquele vídeo naquela cidade alemã também, nota-se. É um tipo de construção mesmo muito antiga. Galeria de arte.
Onde é que eu vou estacionar a moto? Deixa cá ver. Vou usar aqui em cima. Vamos por aqui em cima. Aí é bonito isto, por acaso, está fixe. Aqui as motas tranquilas. Deixa eu ver se tem aqui para não ir ali para aquela gravilha. Olha, tem aqui o que diz. Vamos então fazer aqui uma visita a esta cidade de Roche-Haute. Parece ser bastante engraçado. Aqui a construção das casas e tudo. Parece ser assim uma cidade tipo medieval, uma coisa assim do género. Neste cartaz aqui está a dizer que nesta casa aqui ao lado morou uma artista, uma pintora, Marie Ovette. Nasceu em 1897 e parece que foi uma artista com alguma relevância e tem aqui um museu também de exposição das pinturas e é por isso que está aqui esta escultura também. Elle me tirait dans la boutique. Pá, uma cidade muito engraçada, é pequenina, mas é muito engraçada. A própria construção das casas e tudo está muito fixe. Vamos agora sentar-nos aqui numa esplanada, ficar aqui só um bocadinho. Vou filmar também ali o interior desta padaria para vos mostrar. Tivemos que ficar aqui dentro porque lá fora está muito frio. Pedimos uma sanduíche de atum para ser uma coisa leve. Estamos à espera que tragam aqui à mesa, mas ficamos aqui dentro porque está muito frio lá fora. Estão cerca de 6 graus e preferimos ficar aqui dentro. Já chegaram as sanduíches, 2 para mim, 2 para o António. Eu pedi de atum e maionese, conforme vos disse. Vamos lá ver se isto é bom. Já sei que vai dar um bocado de cansaço estar a comer este pão todo, mas vai ter que ser. Yeah. Okay. Thank you. No problem. Pedi uma Coca-Cola zero e trouxeram uma Coca-Cola zero assim no copo. Bonjour. Bonjour. Então eu disse ao senhor que nunca na minha vida vi em lado nenhum pedir uma Coca-Cola e trazerem o copo servido e disse que queria a garrafa e queria servir-me eu, não é? Como é lógico. Acabei por ver que eles têm aqui um bolo tradicional aqui desta região, que é um bolo de maçã, e eu adoro bolos de maçã. É muito raro comer bolos, mas este achei-o bastante atrativo, então é a minha sobremesa, este bolo de maçã. Olha, é muito bom. Muito bom. Está feito.
Vamos agora continuar o nosso passeio. Ainda temos mais sítios para ir hoje. Olha ali a pessoal de moto. Pessoal de moto a passar. Já não está tanto frio cá fora agora. Não, Já melhorou bastante o tempo. É um sítio de passagem, é uma cidade muito pequena, mas é um sítio engraçado para se vir visitar, por estar assim a entender que é uma cidade assim antiga, mas é bonito tudo aqui. Está fixe. Já estamos aqui à beira das motas. Estava aqui a pensar em lançar o drone, fazer aqui só uma subida em altura para mostrar aqui um bocado da cidade, mas está bastante vento e tenho um bocado de receio que o drone tem alguns problemas. Nota-se que está aqui um bocado de vento. Acho que não vou levantá-lo aqui. Nós ainda vamos ali a um miradouro que tem uma vista sobre esta cidade e acho que lá pode ser um sítio melhor para lançar o drone. O quê? Já mudei para Super View e para pôr o microfone da câmara a apontar para trás para se conseguir ouvir bem já. Obrigado. Tinha-lhe pedido para me lembrar para mudar as definições da câmara. Ora bem, nós temos aqui um miradouro que tem uma vista aqui sobre esta cidade, só que isto são 2 minutos a partir daqui, portanto eu nem vou estar a calçar as luvas que já vamos parar. Estás? Deixa-me ver se consigo perceber para onde é que o GPS manda. Que esquisito. O sítio chama-se Panorama de Fra. Só que eu estou a achar estranho. Nós estamos aqui num sítio mais baixo e supostamente devia ser um mirador, um sítio mais alto. Que é isso que eu não estou a perceber muito bem. Aqui está a malta à espera do comboio. Cuidado aqui a dar esta curva. Aí é aqui, esta varanda para ali. Aí é aqui, ok. Ah, podíamos ter vindo a pé. Podíamos ter vindo a pé, realmente. Mas também já estamos aqui, já seguimos depois viagem. Epá, isto está muito inclinado. Está muito inclinado. Vou pô-la mais virada para aqui, para não ficar tão inclinado. Assim, ali não é lugar. Vou deixá-la assim, o travão de mão, para ela não andar para trás. Se calhar era gajo para lançar aqui o drone. Olha, deixa cá ver isto. É ali, é um miradouro. Deixa-me só ver aqui o ambiente, como é que isto é, só para... Ah, o rio faz aqui a curva e é dali que se vê. Vou buscar o drone e vou lançá-lo, nem que seja em altura só, por causa do vento, pelo menos para fazer uma filmagem aqui disto. Fosse que grande merda, meu. Pá, pessoal, o drone arrancou daqui em modo manual, perdeu a conexão com o telemóvel, começou a voar para ali, deixei de o ver, não consigo conectar. Estou aqui a tentar, reconnecting. Perdi o drone. Foi ali para o meio daquelas árvores, lá ao fundo, foi sempre em frente, sem parar. Quando eu perdi a conexão... É do vento. Nunca me tinha acontecido isto.
Fogo. Nunca me tinha acontecido isto, sempre voou normal, não tem problema nenhum. Às vezes apanhava um bocado de vento, avisava aqui que estava strong wind, mas eu voltava para trás e ele vinha. Agora vou ter que esperar que ele consiga perceber de onde é que arrancou, que foi daqui e que volte para aqui, antes de acabar a bateria, porque caso contrário esquece, ali é floresta densa, nem há acesso para ali, para ir buscar o drone, nunca mais. Fogo, como que não é? Aí, como é que a gente vai para lá? Reconnecting, nada. Eu nunca é a primeira vez que me acontece eu lançar o drone e ele perder a conexão. E ele perdeu logo, eu mal o pus aqui em cima, ele perdeu a conexão e eu, enquanto eu estava a tentar restabelecer a conexão, ele começou a seguir em frente sem eu fazer nada. Por isso simplesmente seguiu em frente. Chama treta do que Não consigo, ó, reconnect, estou a tentar fazer não, já não. a reconexão, esquece. Ele ali, aquelas árvores onde ali. Mas consegues ver algum ponto preto? Consegues vê-lo? Já não vês, pois não? Nada. Ele foi para lá daquelas árvores quando começam assim, depois é outra grande. Não esquece. Ali aquele pequenino. Foi para o lado de lá da montanha. Foi para lá da montanha já nunca mais. Ainda cliquei aqui no back home. Já não está a mostrar agora, mas há um bocado estava. Tap to activate. À procura do Over. Não consegues ver onde é que ele está mais ou menos? Não, esquece, não. Ele parou a gravação, parou tudo e começou por simplesmente a voar. Desapareceu. É que é uma distância maluca, meu, daqui lá e... Não, nem há acesso nenhum, esquece lá isso, é impossível no meio desta floresta densa encontrar o drone, nunca mais. Não, reconectar. Ele foi para lá daquelas árvores. Eu sei. No topo, lá para lá ainda. Eu ainda ouvi lá embaixo, depois deixei de o ver nunca mais. E depois com o vento que está aí tudo. É que nem foi uma coisa de bater numa árvore e cair. Não, ele estava aí bastante alto e começou por ele próprio a voar. Em frente só, mais nada. Nem deu para vir para trás, nem nada. Nada. Agora, é como se tivesse ficado maluco, digamos assim. Daqui lá, perdes a conexão. Agora para um gajo ir para lá. Reconnecting. É impossível. Não há estrada nada. Isto aqui é floresta densa, não tem acesso nenhum. Isto esquece lá isso. Não sei. Pá, a única esperança que eu tenho é que a bateria chegue, imagina, aos 20 ou 25% e ele procura o sítio de onde levantou, que é aqui. E que antes de acabar a bateria que consiga fazer um back to home automático e que consiga voltar aqui. Caso contrário, esquece. Mas sabes ver quanto é que tem de bateria aí? Porque assim, eu levantei-o muito alto. Depois levantei muito alto em relação a isto baixo. Porque ali a floresta também é subir. Não sei se entretanto bateu em alguma árvore. Porque eu levantei-o alto, mas era só para fazer aqui uma filmagem pouca. Só aqui esta parte em baixo. Agora, como ali a floresta é subir... E eu não sei para ali para cima, se calhar se pode ter atingido a altura dele. Ele ter batido em algum sítio. Estou aqui a fazer sempre reconnecting. E a verdade é que ele não faz reconexão com nada. Esquece. E eu não vejo nada no ar. Nenhum ponto preto. A vir. Fogo. C'est cool parce que c'est vrai que ça doit pas être simple de... Olha, ele foi naquela direção. Vê se eu te consigo filmar. Ali para tu. Pois tu, uma altura que eu estava aqui a tentar fazer a reconexão, mas tu estavas a segui-lo. Pá, fogo. Um drone tão fixe. Onde é que eu fui? Deixa eu ver se eu consigo. Tu disseste, onde tem ali aquele coisinho das árvores a fazer um U? Não. É mais Não? para cá ainda. É para aquele bocadinho ali. Sim. Para baixo e depois faz assim. Sim. Aí foi para aí, ok. Foi naquela árvorezinha assim ao meio. Que caralho, meu fogo. Aí, lá.
Pessoal, estou aqui há cerca de 20 minutos, já estou sempre a fazer reconectar para tentar, mas Olha, vamos um bocadinho mais. ele já, a bateria já Vamos lá dar mais para trás. A bateria já foi à vida, de certeza é impossível. É impossível, eu estava com a esperança que ele notasse, que ele tivesse memorizado o sítio de onde descolou daqui e que voltasse para trás. Mas infelizmente o drone foi-se. Nunca me tinha acontecido isto com o Varela, era um drone tão porreiro. Nunca me tinha acontecido ele de repente arrancar, perder a conexão com o telemóvel, arrancar e desaparecer. Se ainda fosse aqui nesta parte de baixo, nesta parte verde, ainda tem ali acesso por aquela ponte, tem ali casas, ainda conseguir a pé mais ou menos procurar onde é que ele caiu. Agora ele foi lá para trás, para o cimo daquelas montanhas. Já estive a ver aqui no Google Maps, não tem sequer acessos nenhuns, só indo a pé. Isto é tudo subidas muito íngremes, é impossível de ir lá, e pode ter ficado no cimo de uma árvore com 2 ou 3 metros de altura e é completamente impossível de conseguir apanhá-lo. Ontem em Remiche lancei o drone, também sobre o rio. Pá, andei com o drone, modo manual, sem problema nenhum. Coloquei assim mais longe um bocado, fiz o return to home, que ele fixa o sítio de onde descola. Ele veio direitinho, parou em cima de mim, baixou, pousou na minha mão, pá, sem problema nenhum. E aliás tenho feito isso N vezes, nunca tive problema nenhum. Ainda fiquei aqui mais, pá, mais 10 minutos, ainda na esperança, mas é completamente impossível. Ele tem uma autonomia em andamento, pá, de 13 minutos, no máximo 15. Mesmo que ele ficasse a pairar, já passou quase meia hora desde que perdi o drone. É completamente impossível ele estar no ar. Portanto, não há hipótese nenhuma de o recuperar, infelizmente. Infelizmente, já fiquei aqui com o dia estragado. António, não vale a pena, não vale a pena. O tempo que passou é completamente impossível. Mesmo que ele estivesse a pairar no ar, sem voar, a bateria já tinha ido ao ar. É impossível. Já passou meia hora, desde que perdi o drone, meia hora ou mais, se calhar. É completamente impossível ele ainda estar no ar. Foda-se. Isto não tem nada a ver com o vento. E ele ficou maluco, começou a fazer o que queria, começou a andar em frente e ponto final. E foi o que ele fez. Não tem nada a ver com o estar vento, porque quando está vento ele avisa strong wind e até recomenda baixar um bocado ou até voltar para trás. Pá, não tem nada a ver com isso. Eu estava a filmar, ele estava lá. Pois estava. Eu quando te falei do que estava a perder o controle do drone, ele já ia em frente, já ia longe. Já ia muito, muito longe. Ah, esquece. Eu quando te falei, já não estava a controlar o drone nada. Não? Não, era ele próprio. Ele ficou como se fosse maluco e começou a andar em frente. Pura e simplesmente. Pá. Ficou aqui, olha. Ficou aqui uma bateria, olha. Na direção dessa árvore assim em frente, olha assim. Eu sei, Lá em frente. eu sei, mas esquece. Ao tempo que já passou, é completamente impossível. Se houvesse qualquer coisa lá, já ia lá, passava lá. Já estive a ver no Google Maps, não tem estradas nenhumas de acesso ali. Aquilo é tudo floresta densa por ali fora. Não tem nada ali para um gajo. Completamente impossível. Infelizmente. Mas pronto. Bem, vamos... Bem, mais importante que tudo é... Não consigo fazer nada e não, portanto também não vou deixar que o dia fique estragado por causa disto.
porque na verdade não posso fazer nada. Se eu pudesse ir lá de moto ou qualquer coisa do género, eu ia, logicamente que ia recuperá-lo. Não posso fazer nada, não vale a pena estar a pensar mais nisso. Pronto. Aliás, isto já tenho visto vídeos, não só do Varero como de outros drones, de pessoas que dizem que o drone ficou tolo e desapareceu, não é? Portanto, isto acontece, não é? Acontece e pode acontecer a qualquer um.